Bem-vindos a mais um vídeo de apologética cristã. Hoje eu quero trazer com vocês um assunto bem interessante que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 ao 21, onde a Bíblia vai nos trazer ali três versículos onde gera alguns debates entre dois assuntos ali que estão registrados naquele texto, né? Principalmente quando o texto vai nos falar que tanto os animais quanto os homens, né, eles vão para o mesmo lugar. Então nós temos ali algumas teorias em cima disso, principalmente advindas da Igreja Adventista, né? A primeira delas seria quando o Adventismo fala que tanto a alma do ser humano quanto a alma dos animais, elas são iguais, e que por isso, tanto o ser humano quanto os animais ali, eles têm um destino eterno iguais naquele momento ali, que seria no caso, aí entra aqui a segunda questão desse texto, né, que seria o sono da alma, né? Os adventistas, eles têm essa teoria do sono da alma, né? E o que seria em si o sono da alma? O sono da alma é uma doutrina adventista que vai nos falar que após a morte, o ser humano, ele nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Ele fica ali na sepultura dormindo, né? Sua alma fica adormecida. E aí, por ocasião do juízo final, esses seres humanos eles serão ali ressuscitados, os mortos, né, para serem julgados e assim terem o seu destino final traçados, né? Mas enfim, esse texto realmente de Eclesiastes 3, 19 a 21, realmente fala sobre a doutrina do sono da alma, realmente fala que os seres humanos e os animais possuem uma alma igual e que por isso vão para o mesmo lugar. É importante entendermos que Eclesiastes é um livro onde o autor ali que muitas pessoas acreditam realmente que seja Salomão, nos fala sobre a labuta do ser humano no dia a dia. E o que, na verdade, Salomão está querendo dizer com esses versículos ali é que tanto os animais quanto os seres humanos, eles possuem um destino iguais nessa terra, né? Então, por exemplo, quando nós seres humanos morremos, o nosso corpo ele vai para a sepultura, como está escrito no versículo 20, né? Que nós vamos para a terra. Os animais também, quando morrem, o seu corpo perece na terra. Seres humanos e animais possuem almas? Sim, possuem, mas não quer dizer que são seres iguais, porque os animais eles são seres irracionais, eles não têm consciência e por isso não têm essa capacidade de fazer algo conscientemente ali, diferentemente do ser humano, que é um ser consciente e é julgado e é culpado também pelas suas atitudes, seja elas boas ou más, o ser humano vai ser julgado devido às suas atitudes que ele comete, porque ele é um ser consciente. Então, o ser humano e o animal, eles são seres totalmente diferentes. Eles possuem o mesmo destino, nesse sentido de que quando nós morremos, nós vamos para a sepultura, para a terra. Mas o destino espiritual, ele é diferente. Concernente à doutrina do sono da alma, é uma doutrina que não possui embasamento bíblico. Realmente, ali, algumas vezes a Bíblia traz esse termo de dormir para pessoas que estão mortas, mas ali no sentido figurativo, né? Como Jesus vai falar ali para Lázaro, né? Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá despertar. É no sentido da morte física ali, e não no destino eterno das pessoas. Até porque nós vamos ver ali diversas passagens bíblicas que corroboram com a ideia de que o ser humano ele fica consciente após a morte. Como, por exemplo, nós temos o episódio ali de Jacó, quando José, seu filho, ele recebe a notícia da possível morte de José, quando seus irmãos o venderam para o Egito, e ele fala que ele desceria a sepultura, né, para encontrar seu filho, dando um sinal de que Jacó cria de que após a sua morte ele encontraria com seu filho novamente. Também temos a história de Davi, quando ele jejuma ali para que Deus venha livrar da morte o filho que ele tem com Batseba, né, devido ao ato de adultério, e ali a criança morre. E Davi fala, né, que Davi para de jejumar e acaba falando que não teria mais volta e que apenas ele poderia encontrar-se com aquela criança, dando a entender que ele acreditava que após a morte, que aquela criança, no caso, estaria no lugar melhor com Deus e que após a morte ele poderia ir de encontro àquela criança, dando a entender que ele também cria numa vida após a morte ali e que o ser humano não ficava inerte ou dormindo, digamos assim, após sua morte. Tem outros exemplos também que nós poderíamos dar no Antigo Testamento, né? Mas para o vídeo não ficar tão longo, acho que esses dois exemplos são bem interessantes. Já no Novo Testamento, nós temos, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, onde vai nos falar ali que o rico ele morre e vai para o Hades, e ali estava em tormento, enquanto que Lázaro, que era uma pessoa temente a Deus, morre e vai para o seio de Abraão. E ali ele está feliz com Deus naquela situação.
né? Nos dando a entender que após a morte desses dois personagens, eles tiveram consciência. Você vê que no diálogo que Jesus ali fala para os discípulos, no diálogo entre o rico e o pai Abraão, você vê que o rico estava consciente do seu sofrimento, consciente das suas atitudes, consciente do porquê ele estava ali, consciente do que tinha acontecido com ele. Ele até lembrava-se de que tinha parentes nessa terra, né? Então isso nos mostra que o rico estava sofrendo conscientemente e que Lázaro estava ali, como é que eu posso dizer? Ele estava ali no gozo, na presença do Senhor, conscientemente também. Nós podemos, por exemplo, citar também exemplos da multidão lá no livro de Apocalipse, do capítulo 7 ali, dos versículos, se não me engano, 9 ao 17, onde tem uma multidão ali embaixo do trono de Deus que clama por justiça, né? Aquela multidão ali que já haveria morrido e ali clamava a Deus por justiça para que Deus vingasse o sangue deles, dos reis desta terra, dando a entender de que há uma consciência após a morte. E também temos o caso, né, o famoso caso do rico, do rico não, do ladrão da cruz, né, onde ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a alma do ladrão da cruz, ela não ficou dormindo enquanto ele está morto até agora. A alma dele não está dormindo. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dando a entender que após a morte, a alma daquele homem, né, que naquele momento era o ladrão e depois se converteu, dando a entender que aquela alma ela iria ingressar no paraíso e encontrar-se com Jesus, né, encontrar-se ali com Deus e viver ali eternamente na presença do Senhor. Então, assim, fica evidente, né, esse vídeo aqui em poucas palavras, né, para trazer alguma elucidação para aqueles que têm alguma dúvida. Então fica claro que seres humanos e animais, eles são diferentes. Os animais possuem almas porque eles possuem sentimentos. O ser humano, além de possuir alma, ele possui espírito, né? Então o animal é um ser irracional e por isso ele não tem o mesmo destino eterno do ser humano, que é um ser racional, né? O animal é um ser irracional e o ser humano é um ser racional. Por isso eles não podem ter o mesmo destino eterno. Também fica evidente que a doutrina da alma ela não sustenta, biblicamente falando, né? Porque na palavra de Deus nós vamos entender que vários homens de Deus ali, o próprio Jesus elaborou uma parábola onde nos mostra que há uma consciência após a morte. Então, dando a entender que após a morte, o ser humano ele fica consciente, a sua alma fica consciente e fica ali aguardando o julgamento final. Se a pessoa foi uma pessoa que não temeu a Deus, que não buscou os caminhos de Deus, infelizmente ela vai ficar ali num sofrimento consciente, né? E se é uma pessoa temente a Deus, que buscou agradar a Deus e andar na presença do Senhor, ela vai ficar ali num gozo no gozo e numa alegria consciente também na presença do Senhor. Então, o sono da alma é uma doutrina que não tem embasamento bíblico. Então, que Deus abençoe vocês. Esse era o texto que eu queria trazer nesta noite aqui, né? Deste canal de Apologética. E que Deus abençoe cada um de vocês a cada dia, em nome de Jesus. Amém.